A nossa capacidade brota da escolha que Deus fez de nós. Eu não me sinto capaz. Abrace a escolha de Deus para você. Abrace a sua vocação e você será capacitado. Deus te chamou para o matrimônio. Você se sente sem força? Falta abraçar o matrimônio. Na nossa vida, muitas das coisas que nós vivemos, a nossa vocação, tem hora que a gente olha para ela e a gente vê a cruz. Porque toda vocação implica dedicação, implica disciplina, implica exigência, implica sofrimento. Mas o segredo para a cruz não ser tão pesada é a gente se abraçar com ela. Abraça o seu casamento. Abraça esse filho que está te dando problemas. Abraça essa perseguição que você está vivendo dentro do seu espaço de trabalho, dentro do seu espaço de estudos. Abraça essa incompreensão dentro da sua família. Mas abraçar como? Sem se revoltar, respondendo com amor às afrontas que você recebe. Sendo uma presença de Deus, junto deste foco de maldade, Deus vai vencer por meio de você. Porque quando o Espírito Santo repousar sobre você com a sua sombra, ele vai atingir a todos que estão em volta. Antes de ontem, a gente partilhava sobre a tempestade acalmada e a Lu falou uma coisa que eu até anotei aqui no meu papelzinho para depois eu rezar e pensar também. Ela disse uma coisa, uma palavra de sabedoria. Os discípulos estavam ali no lago da Galileia, no mar da Galileia. E as ondas estavam encapeladas para todos eles. O vento soprava forte sobre todos eles e todos eles corriam risco de morte. Mas quando Jesus acalmou o mar em favor dos seus discípulos, não foi só para os discípulos que o mar se acalmou, mas para todas as embarcações que estavam em volta. Por causa da fé daqueles homens e por causa do socorro clamado a Jesus, a graça atingiu não só quem rezou, mas até os que estavam à volta e não acreditavam. Quando você se põe diante de Deus e clama pelo socorro divino, a graça de Deus que se derrama sobre você começa a sarar a maldade em sua volta. Começa a trazer saúde de volta para aqueles relacionamentos. Mas uma maneira da gente rezar com eficácia é dizer sim a Deus. Mas não basta dizer sim da boca para fora. É preciso cooperar com a graça de Deus. É preciso ter disponibilidade de fazer o que Deus nos manda fazer. E Deus vai mandar a você todos os dias por meio da Sagrada Escritura. Não tem espaço de revelação mais privilegiado do que a Sagrada Escritura. Por isso eu vou abrir aqui um parênteses para dar um conselho a você. Se você não tem Bíblia, compre uma. Peça de presente. Mas Bíblia você precisa ter na sua casa. Você precisa ter uma Bíblia na sua casa e você precisa ter uma Bíblia no lugar que você mais frequenta. Você passa quantas horas? 8, 10 horas no seu ambiente de trabalho. Às vezes você passa mais tempo no seu trabalho do que na sua casa. Você vai ter uma Bíblia na sua casa, você vai ter uma Bíblia no seu trabalho. Eu dou graças a Deus porque eu viajo muito em missão. E aonde eu vou, eu não tenho assim critério de onde ficar. Às vezes eu fico na casa de quem me chamou para pregar naquela cidade. Às vezes as pessoas se organizam e põem a gente num hotel. E uma coisa interessante, eu louvo muito a Deus, é que em 99% dos hotéis onde a gente fica, tem ali no criado mútuo a Sagrada Escritura. E eu pego aquele livrinho ali da Bíblia, às vezes só o Novo Testamento, olho e dou graças a Deus e penso, quantas vezes alguém desamparado, sozinho num quarto de hotel, encontrou consolo neste livrinho que está aqui, que se chama Palavra de Deus. Quantas pessoas abriram mão de fazer uma loucura, de se revoltar e até tirarem a própria vida por causa da Palavra de Deus. Você quer ser instruído, quer ser uma pessoa sábia, quer ser uma pessoa melhor, você precisa ter intimidade com a Palavra de Deus, com a Bíblia, mas é aquela intimidade que leva a obedecer. É dizer sim a Deus, mas um sim renovado a cada dia. Ontem, os últimos a serem chamados para fazerem ali a declaração do compromisso
foram aqueles que fizeram o seu compromisso para sempre já, aqui na Canção Nova. E alguém poderia perguntar, mas já fez o compromisso para sempre, não fez? Por que vai lá na frente repetir a fórmula? Porque nós que fizemos um compromisso para sempre com Deus, mais do que qualquer um nós sabemos que um compromisso para sempre é feito do compromisso de cada dia. Todo dia a gente tem que renovar o nosso sim. Por isso que de ano para ano a gente volta lá, não é para lembrar a Deus, é para nós nos lembrarmos a nós mesmos que nós somos de Deus, que nós somos pessoas consagradas e que nós precisamos cooperar com a graça de Deus. E a vocação, ela vai se revelando à medida da nossa entrega. Quanto mais a gente se entrega, mais a gente vai se descobrindo. Não é verdade que a gente se descobriu aqui dentro da Canção Nova? E é por isso a importância do Sorrindo para a Vida nesse diário espiritual. O Padre Jonas, ele fez discípulos, né, pela palavra de Deus, porque ele, o homem da palavra, ele levou os seus discípulos e leva multidões, como a igreja nos leva, né, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E na ruminação, como você falou, da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui no nosso diário espiritual, eu estava ali percebendo o Tiago, o seu diário espiritual. Como é? Minha mãe fazia diário espiritual, um caderno, até grande, que ela havia escolhido na papelaria, na livraria, fazia o seu diário espiritual. E a gente não percebe, mas é como o café da manhã, o almoço, o lanche que a gente toma, que vai dando vida ao nosso organismo, da mesma forma. Maria, que era cheia da palavra de Deus, que se identificou com o projeto de vida que Deus havia dado para ela, nós também, ruminando a palavra de Deus, fazendo o nosso diário espiritual, com a Sagrada Escritura nas mãos e até fazendo esse exercício de escrever, de anotar, é que nós vamos descobrindo o projeto de Deus para a nossa vida. A nossa capacidade brota da escolha que Deus fez para nós a partir da Santa Palavra. E louvado seja Deus que nós estamos aqui num discipulado e Jesus é o nosso mestre. Na verdade, e ouvindo tudo isso, até o Márcio Mendes já citou aqui uma vez que algumas pessoas aprendem a ler a partir da palavra de Deus. E eu me lembrei agora do meu avô, já faleceu, já tem uns 15 anos, mas ele não sabia ler, bem simples, não teve oportunidade de estudo, mas aprendeu a ler por causa da Bíblia, porque ele tinha essa sede, essa vontade da palavra de Deus. Então, ele foi aprendendo a ler ali, começava, perguntava como fazia, como que era, o que significavam as palavras. E aí, ao longo, aos pouquinhos, foi entendendo o que as palavras diziam, o que Deus queria também dizer para ele. Então, nessa manhã onde nós pudemos ver o sim de Maria também, esse se colocar como servo, que nós, como esses servos na presença do Senhor e diante da sua palavra, possamos permitir que o Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, assim como repousou sobre Maria e fez tão fiel a serva escolhida de Deus. Assim como o Márcio nos falava, nós temos uma vocação específica, o Senhor tem um chamado específico para você e que com esse Espírito Santo que desce, que se derrama sobre nós, que é o poder de Deus, nós podemos corresponder a cada dia, a cada novo dia. Como o Márcio bem disse, nós renovamos o nosso sim, que é para sempre. Nós meditamos a palavra de Deus a cada dia. Nós escrevemos mais uma vez a mensagem e a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, porque desejamos mais de Deus, mais esse poder, mais essa experiência do Espírito Santo que repousa, que se derrama sobre nós. Clamemos então essa força de Deus. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa,
sobre nós, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Clamemos mais uma vez. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Repousa. Espírito Santo, repousa. Vem curar, vem curar nossos corações. Espírito Santo, repousa, traz unção a nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Nessa manhã você possa assumir essa força do Espírito Santo que está em você pela graça do batismo e que se renova. Você não precisa fazer força nenhuma, Ele está em você. Você precisa crer, você precisa proclamar a sua fé. Eu creio que o Espírito Santo está em mim e Ele agora entra como que em ebulição dentro de mim e me coloca para frente e me faz entender o que Deus quer de mim. E eu queria convidar você nessa manhã a registrar com caneta, num papel, aquilo que Deus coloca para você como direção. Coloque num lugar à vista na sua casa, no espelho do seu banheiro, na porta do guarda-roupa do seu quarto. Mas registre o que Deus coloca no seu coração, o que o Espírito Santo, como revelação, a partir dessa palavra, te coloca dos passos que você precisa dar, daquilo que você entendeu como ordem de Deus, daquilo que a palavra de Deus está gerando em você. E é assim que eu partilho os frutos do que a palavra de Deus tem feito através do Sorrindo para a Vida, em cada manhã que nós vamos estudando a Sagrada Escritura. A Simone Leal, ela nos coloca: vocês, sem saber, mas é a palavra de Deus, né, Simone? Estão modificando minha vida como instrumento do Senhor, me ajudando a sair da depressão. Já comecei a sorrir. A Teresa, ela diz: agradeço a vocês pela força que estão me dando após a perda de um sobrinho de apenas 1 ano de idade. O Johnny Andrade: obrigada pelo programa. É nele que fortaleço minha fé todas as manhãs. Impressionante como sinto a presença de Jesus comigo. E a Elaine: eu assisto todos os dias o Sorrindo para a Vida e aprendi muito a confiar no Senhor. Deus é fiel na nossa vida. A partir desses testemunhos, que você possa registrar no seu caderno bíblico, né, no seu caderno onde você coloca o seu estudo da palavra, os frutos que você vai apresentando a Jesus, como essas pessoas colocaram. Deus está me modificando, a palavra me faz sair da depressão, Deus me ensina a ser fiel, estou aprendendo a ter fé, estou aprendendo a sentir a presença de Jesus. Que você possa nessa manhã registrar o que Deus fez em mim a partir dessa palavra, que registrando, com o tempo você possa voltar no seu caderno bíblico e ir contemplando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Maravilha de Deus está unida a você nessa manhã. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós,